Boa tarde, já estamos no ar, né? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Adriana, sou diretora do Departamento de Administração Pessoal da CGRH. Hoje estamos aqui, estamos fazendo já uma série de lives a respeito do programa de ensino integral para 2022, trazendo aí muitas novidades no processo como um todo. Tivemos aí a publicação da Resolução 102, 2021, que trouxe algumas novidades em relação a normas e critérios para o professor coordenador, para módulo, para sala de leitura. Além disso, nós tivemos também a publicação da Lei Complementar 1361, que trouxe também algumas novidades do interstício de 5 anos. Nós já fizemos a semana passada 3 lives, estamos em franco desenvolvimento aí do processo de credenciamento. Esse ano, em especial, com a expansão da PEI e com um processo mais robusto, estamos intensivando as nossas orientações, tá? E hoje nós estamos aqui em parceria com a Coped, tá? Eu estou com a Elaine Barbiero, aqui da CGRH, e a Roberta, da equipe PEI da Coped, e as duas vão falar um pouco hoje sobre avaliação de desempenho, tá? É um processo que vai iniciar e elas têm algumas novidades para passar. Sejam muito bem-vindas, tenham um bom trabalho e obrigada pela participação. Passo a palavra para a Elaine. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversarmos novamente. E hoje o tema da nossa conversa aqui desta tarde é para nós falarmos sobre avaliação de competências do Programa Ensino Integral. Então, nós vamos falar sobre a avaliação de desempenho, né, dos profissionais que estão designados no Programa Ensino Integral. E para isso, a gente vai estabelecer aqui uma apresentação, então nós faremos aqui uma apresentação do processo de avaliação e, posteriormente, nós abriremos o chat para que todos possam aí tirar suas dúvidas e fazer a comunicação conosco. Está comigo aqui, conforme disse a Adriana, a Roberta, seja muito bem-vinda aqui. Roberta também aqui vai fazer um trabalho desta tarde aqui comigo. Eu vou iniciar a apresentação e nós vamos aqui fazer um bate-papo sobre avaliação de desempenho dos profissionais. Este ano, a avaliação de desempenho vai seguir o mesmo regramento que nós seguimos até 2019. Então, nós tivemos aí, em 2020, em função da pandemia, uma forma específica e mais simplificada da avaliação de desempenho dos profissionais. Porém, este ano, nós atuaremos com o que está disposto na Resolução 68, conforme eu disse, da mesma forma que nós fizemos até 2019. Pode iniciar, por favor, a apresentação? Como eu disse, a legislação que ampara o desempenho dos profissionais, né, e consequentemente aqui a avaliação, as regulamentações das legislações. Então, a Lei Complementar 1191, de 28 de dezembro de 2012, a Resolução SEDUC 102, conforme disse a Adriana, né, foi publicada no dia 15/10, a Resolução SEDUC 10, de 22/1 de 2020, que é a de gestão de pessoas, que também traz aí um regramento, a Resolução 68, que é a resolução específica para tratar da avaliação de desempenho dos profissionais designados no programa, Resolução 68, de 17/12 de 2014, e a Resolução 25, de 13/3 de 2018, onde foi contemplada a participação dos dirigentes regionais de ensino, avaliando os diretores das unidades escolares do Programa Ensino Integral. Vamos ressaltar aqui, né, a ressalva de que este tema, avaliação de desempenho dos profissionais, é para os profissionais que estão designados nas 1.077 escolas do Programa Ensino Integral. Não acompanhou desde o início, o foco dessa nossa live hoje é avaliação de desempenho dos profissionais. Conforme eu disse, a Resolução SEDUC de 84
84/2020 foi aplicada especificamente para o ano de 2020. Pode passar o próximo slide. Qual que é o objetivo da avaliação de desempenho? É a avaliação dos profissionais que integram o programa Ensino Integral para o desenvolvimento e aprimoramento profissional por meio da avaliação 360 e avaliação de resultado. A avaliação de 360 é uma avaliação onde todos os profissionais são avaliados e todos participam como avaliadores também. Pode passar o próximo slide. Aqui a gente traz para o descritivo das etapas do processo de avaliação de desempenho. Então, o que se avalia? Se avalia as dimensões. As dimensões estão dentro do quê? A primeira etapa são as competências. Então, a avaliação 360, que é comportamentos observáveis, tendo como referência o mapa de competência. O mapa de competência é um mapa específico para os profissionais que atuam, né, dentro do programa Ensino Integral, para que faça aí todo o sentido com os princípios e as premissas do programa. Esse mapa de competências é o mesmo mapa que nós atuamos aí desde o início do processo da implantação das escolas e da avaliação. Nós trabalhamos com o mapa de competências. A segunda etapa é a avaliação de resultado do profissional, que é o cumprimento das ações planejadas e a assiduidade. Aonde nós podemos encontrar o cumprimento das ações planejadas? No programa de ação de cada profissional. Etapa 3, competências. Aqui a gente põe o foco como comportamentos observáveis, tendo como referência o mapa. Por que a gente coloca essa terceira etapa? Porque aqui é onde é feita a avaliação de calibragem, a etapa de calibragem do processo. Então, o que se avalia? As dimensões, né? Tanto na 360 como na avaliação de resultado. Como se avalia? Então, é o método. Qual que é o método que nós utilizamos? 360, que é onde participam alunos, professores, gestores, PCNPs e supervisores de ensino. E aqui também, aonde participa o dirigente, conforme eu disse, avaliando o diretor, né? Claro que o dirigente tem uma participação ativa em todo o processo. O resultado da avaliação do profissional, né? Então, qual que é o método? Quem faz a avaliação de resultado? São os responsáveis diretos no alinhamento vertical. Então, a avaliação de resultado, a equipe gestora tem um grupo de quem ela faz a consolidação da avaliação de resultado, e os professores também fazem os PCAs fazem dos professores essa consolidação do plano do programa de ação e cumprimento também da assiduidade. Como a calibragem aqui, como que é feita a calibragem das avaliações de competências? Quem faz é o comitê gestor. Então, o comitê gestor é formado pelo diretor da unidade, pelo vice-diretor, pelo professor coordenador geral, e quando tem o comitê de calibragem dos professores, também participam os PCAs. Quais são os instrumentos que a gente utiliza para avaliação? A 360, a gente utiliza perguntas avaliativas a partir dos microindicadores, né? Então, aqui a gente continua, conforme eu disse, com o mesmo mapa de competência, com os macro e microindicadores. Na etapa 2, qual que é o instrumento que a gente utiliza na avaliação de resultado? São aquelas fichas nas quais vocês preenchem, né? Aí os supervisores e os gestores registram individualmente a avaliação de resultado de cada profissional, para que depois seja feita lá o registro no sistema. De que forma a gente atua aí com o comitê de calibragem? Então, quais são os instrumentos para a realização do comitê de calibragem? A tabela comparativa é o registro individual compondo as evidências, mesmo material que nós já utilizamos nos anos anteriores. Lembrando que todo o processo de avaliação de desempenho é realizado na plataforma SED, no sistema Avaliação 360, conforme também, volto a dizer, foi realizado até 2019. Onde eu encontro o registro
como é assim? Onde encontro, né? Onde está o registro e a consolidação? Como que a gente faz a pontuação? Então, a avaliação 360 é calculada e realizada no sistema de avaliação. O mesmo cálculo também é feito na pontuação registrada no sistema de avaliação, aonde o resultado da avaliação de resultado é consolidada na matriz Nine Box, né? A matriz de 9 quadrantes. O resultado da calibragem, ele é registrado lá na coluna consolidação, conforme nós já fizemos em anos anteriores. Então, a pontuação registrada após o comitê de calibragem, os supervisores responsáveis vão até lá e registram essa consolidação no sistema, naquela tabela onde nós vamos apresentar aqui também as telas, mas da mesma forma, volto a dizer, dos anos anteriores. Pode passar o próximo slide, por favor. Em que período nós vamos realizar a avaliação de desempenho dos profissionais? Então, o período é de 27/10, né? Então, nós vamos abrir o sistema para que comece a primeira etapa aí, que é anterior à distribuição dos questionários, que é a definição de participantes pelo diretor da unidade escolar. Então, a gente inicia em 27/10, próxima quarta-feira, iremos até 18/11/2021. Por que até 18/11/2021? Porque nós precisamos, né, avaliar, ter o resultado dessa avaliação, realizar a devolutiva aos profissionais e, principalmente, né, aí, caso ocorram cessações, que isso seja feita, essa devolutiva, para que o profissional possa participar do processo de atribuição de classes, uma vez que ele não será reconduzido para o ano de 2022. Por isso que a gente coloca esse período, então, de 27/10 até 18/11/2021. Então, quais são as etapas da avaliação de desempenho? Então, a primeira etapa é a definição dos participantes. Então, o diretor entra no sistema e define seus alunos e seus profissionais, né, os professores, os PCAs, o vice, o PCG, que está atuando em sua escola, para que a gente possa, posteriormente, fazer a distribuição dos questionários para cada função. Então, definir participantes, após participantes, a equipe central distribui os questionários e aí inicia-se o preenchimento dos questionários e concomitante, enquanto os profissionais estão preenchendo, né, cada qual com o seu login e senha, está preenchendo, né, o questionário, aí a gente vai ter um agrupamento de questões de acordo aí com as competências que serão trabalhadas agora para o ano de 2021, e a avaliação de resultado. Os profissionais dentro do alinhamento, conforme foi falado anteriormente, já conseguem olhar o que vai ser trabalhado na avaliação de resultado. Então, tem que olhar o cumprimento do programa de ação, e a questão da assiduidade, da frequência desses profissionais, que a gente tem aí um cômputo das faltas, e a gente vai encaminhar para vocês um documento orientador que vai ter todo o regramento do cômputo da assiduidade. Com relação, uma ressalva aqui, né, Roberta, que é importante a gente colocar, nada mudou neste processo, nem na contabilização das faltas, nem do preenchimento do programa de ação, e os questionários, seguindo a mesma linha que nós atuamos em anos anteriores, só que aí a gente vai conversar um pouquinho no próximo slide de quais serão as competências que serão avaliadas agora para 2021, né, para que os profissionais passem por esse processo de avaliação e sejam reconduzidos para o próximo ano. Depois, passado o preenchimento do questionário, então tem a data onde todos preenchem, né? Aí vai para a gente, coloca aqui que a consolidação dos resultados, então todo esse processo é realizado pela diretoria de ensino, pelos supervisores responsáveis, que serão cadastrados aí no sistema. E após a consolidação de resultados, então o supervisor de ensino de cada unidade escolar é responsável por consolidar o resultado
do preenchimento desses para o diretor da unidade escolar, que vai fazer a distribuição desse resultado, para que se monte aí o comitê de calibragem. O comitê de calibragem, a gente vai, nas próximas lives, nós vamos especificar cada uma das etapas, nós iremos também encaminhar documentos orientadores, tutoriais de faltas, para que vocês tenham aí bastante tranquilidade para executar esse processo. Executado o comitê de calibragem, tem um registro no sistema e parte-se para a última etapa, que é muito importante, que é a devolutiva do resultado dessa avaliação para cada profissional. Essa devolutiva é feita presencialmente, dentro dos mesmos princípios que a gente sempre trabalhou, da transparência, do cuidado na devolutiva. Conforme eu disse, a gente vai tratar posteriormente, né, nos nossos próximos encontros, detalhadamente cada uma dessas etapas. Pode passar o próximo slide. Aqui, a primeira etapa, então, agora a gente vai se debruçar um pouquinho em cada uma das etapas. Então, avaliação de competências. A avaliação de competências é o ponto de partida para a identificação dos pontos fortes e de melhoria de cada profissional que atua no programa Ensino Integral. Os resultados são objetos de reflexão e discussão com o gestor, diretamente responsável pelo alinhamento vertical, proposto no modelo de gestão do PEI, tendo como finalidade a elaboração do plano individual de aprimoramento e formação. Então, é importante destacar aqui que a avaliação de competências, a avaliação de resultado, que caracteriza aí a avaliação de desempenho dos profissionais, ela tem o caráter de identificar pontos fortes e de melhoria. Então, a gente não tem caráter punitivo de avaliação. O profissional aqui será avaliado para que ele consiga identificar os pontos que ele tem, as fortalezas que a gente coloca, e os pontos de atenção que precisa melhorar para o desempenho de cada função. Tudo isso para que ele possa elaborar seu plano individual de aprimoramento e formação, sempre partindo do pressuposto do modelo de gestão do Programa Ensino Integral. A gente fala aqui nesse âmbito do modelo da gestão de desempenho, né? Que tem os cadernos e vocês já têm ciência aqui de como tudo isso é tratado dentro das unidades escolares do programa. Pode passar o próximo slide. Aqui a gente traz o mapa de competências do Programa Ensino Integral, conforme eu disse para vocês. O mapa de competências envolve 4 níveis em sua estrutura, né? As premissas, elas fundamentam o Programa Ensino Integral. As competências. Então, o que são competências? Comportamento esperado dos profissionais no programa para cumprir a premissa. Cada profissional aí tem o desenvolvimento das suas ações para que possa atingir o maior objetivo aí, que é o resultado de aprendizagem dos alunos, o clima escolar, os índices das unidades. Então, cada profissional tem, a partir do plano de ação de cada unidade escolar, é que ele elabora o seu programa de ação. Os macroindicadores, que são os comportamentos que caracterizam a competência, e os microindicadores, que são comportamentos que caracterizam a competência em cada função. Então, cada profissional no programa Ensino Integral, além das competências esperadas para o desempenho da função, ele tem aí competências específicas, né? Ele tem atribuições que são associadas a competências específicas que fazem parte do programa Ensino Integral. Próximo slide. Então, aqui eu passo a palavra para a Roberta, que vai dizer um pouquinho, explicar para a gente aqui, como será a avaliação 360 em 2021. Olá, boa tarde a todos. Como já disseram a Elaine e a Adriana, meu nome é Roberta, eu trabalho na equipe do Programa Ensino Integral aqui na COPED, e o objetivo da minha participação aqui hoje é falar um pouquinho sobre o aspecto das competências que serão avaliadas nesse ano de 2021. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando essa live conosco, agradecer a Elaine, a Adriana e toda a equipe lá da CGRH, que tem conversado bastante com a gente, feito aí uma parceria bem produtiva para que as equipes que atuam no programa Ensino Integral possam receber as informações, sejam comunicadas, né, com todas as informações necessárias em tempo hábil. Então, agradeço a elas essa parceria.
E só antes de começar a fala, estão chegando aqui algumas dúvidas, né, via WhatsApp, sobre o material da live, sobre o chat. Então, durante a apresentação, o chat está fechado por enquanto, mas logo, logo o chat estará aberto para as dúvidas, tá? Então, vão anotando aí as dúvidas que vão aparecendo, daqui a pouco a gente vai fazer um momento para esclarecer as dúvidas. E ainda hoje, até o fim do dia, a gente vai disponibilizar, sim, o material que está sendo aqui utilizado na live, esse PPT, mais um manual de orientação com informações bem específicas e detalhadas de todo o processo de avaliação de desempenho, então da avaliação de competências, de resultados, da calibragem, da devolutiva, de como isso é feito no sistema. Então, fiquem tranquilos. Além disso, vai ser encaminhado também um documento orientador com um foco mais pedagógico, falando um pouquinho sobre a escolha dessas competências que serão avaliadas nesse ano de 2021. Então, até o final do dia, vocês terão acesso a todo esse material, além de alguns materiais de apoio, né, como já colocou a Elaine, as tabelas de calibragem, as fichas de preenchimento individual, tudo isso vai ser disponibilizado para amparar aí esse processo de avaliação, que a gente sabe que é sempre um momento ali muito importante nas escolas do Programa Ensino Integral. Bom, então eu vou pedir para colocar o slide. Como será a avaliação em 2021? A gente está partindo do pressuposto que nós estamos ainda, logicamente, passando por esse contexto de pandemia, por esse momento extremamente delicado e desafiador para a educação. E a gente tem observado que, nesse contexto, já desde o ano passado, muitos desafios têm se colocado à frente das escolas, né, diante desse contexto da pandemia. Então, cenário de aulas remotas, cenário de aulas em formato híbrido, às vezes à distância, às vezes presencialmente, e a partir, né, de agora, o retorno de 100% dos estudantes também é um momento desafiador. E a gente sabe que todo esse contexto trouxe situações inusitadas para os profissionais que atuam nas escolas. E esses profissionais tiveram que atuar nesse contexto, buscando soluções diferentes, buscando aprimorar o seu comportamento, aprimorar a sua atuação, para conseguir dar conta de todos esses desafios que se colocaram na escola, de modo a que a aprendizagem dos estudantes ficasse garantida. Então, pensando em todo esse contexto desafiador, pensando na realidade das escolas, em toda a situação que estamos vivendo no momento, nós pensamos que seria ideal selecionar 3 competências para serem avaliadas nesse momento, tá? Nós sabemos que as 7 competências que existem são extremamente importantes e foram mobilizadas pelos profissionais esse ano, mas nós entendemos que 3 são essenciais e que pautaram o comportamento dos profissionais durante o ano de 2021, trazendo à tona todo o caráter realmente inovador dos profissionais que atuam nas escolas. Então, são as seguintes competências: disposição ao autodesenvolvimento contínuo, compromisso com o processo e com o resultado, e solução e criatividade. Como eu disse, não significa que as demais competências não são importantes e nem foram mobilizadas durante o ano. Entretanto, essas 3 foram selecionadas de modo a atender às especificidades deste momento, desse contexto de pandemia, e também de forma a simplificar um pouco o processo de avaliação 360. A gente sabe, a gente tem ouvido bastante as demandas da rede, o processo de avaliação das competências é um processo extremamente longo, com muitas perguntas, então, de forma também, não só a atender o contexto, mas atender a demanda dos profissionais de simplificar este ano de 2021, nós escolhemos essas 3 competências. Pode passar o slide, por favor? Então, como eu já coloquei, essas competências, elas foram selecionadas com a justificativa de que esse contexto atual requer um empenho dos educadores no autodesenvolvimento, o comprometimento com a avaliação constante de suas práticas e a busca de soluções e ações criativas para o enfrentamento dos desafios, garantindo ao máximo a qualidade da aprendizagem dos estudantes.
Então, o que nós esperamos com a escolha dessas 3 competências? Bom, em relação à disposição ao autodesenvolvimento contínuo, a gente espera que o profissional avaliado seja visto em todo o seu empenho pela busca do seu autodesenvolvimento. A busca por novas possibilidades de formação, pela utilização de outras metodologias que foram, né, demandadas ali nesse contexto da pandemia, a disposição em ouvir as devolutivas dos seus gestores, dos estudantes e de considerar essas devolutivas para a sua atuação, seja ela na função que atua este profissional. Com relação ao compromisso com o processo e com o resultado, nós esperamos que os profissionais sejam avaliados em todo o seu empenho por planejar as ações, inclusive participar do planejamento das ações que estão lá no plano de ação da escola, depois planejar as ações que estão ali elencadas no seu programa de ação, que eles tenham todo um cuidado para executar essas ações e que eles também tenham tido a preocupação em rever os caminhos e entender se as ações foram as mais assertivas ou se elas podiam ser corrigidas em algum momento e a disposição também para a correção dos rumos. O objetivo é que os profissionais tenham atuado sempre com vistas aos resultados e às metas elencadas no seu programa de ação e no plano de ação da escola, pensando, logicamente, que o objetivo máximo da atuação dos profissionais é a garantia da qualidade da aprendizagem dos estudantes. E, por fim, na competência solução e criatividade, o objetivo é que o profissional seja visto pela busca de soluções inovadoras, mesmo que às vezes por caminhos tradicionais, que o profissional tenha conseguido ou tenha pelo menos, né, se preocupado, manifestado interesse em trilhar ali os caminhos para buscar as soluções diante dos desafios que se colocaram à sua frente, das situações talvez mais problemáticas que tenham se colocado à sua frente. Então, de um modo geral, como eu falei, nós nos preocupamos, tanto nós aqui da COPED como ali da CGRH, em trazer um processo de avaliação mais objetivo, que seja realizado de uma maneira um pouco mais simples e focando em competências que foram foco da preocupação dos profissionais neste ano de 2021, ainda nesse contexto desafiador da pandemia. Certo? Então, por isso que, em relação ao ano de 2020, para este ano de 2021, especificamente a avaliação de competências terá essa característica. Agora eu passo para a Elaine, que vai continuar falando um pouquinho sobre o processo avaliativo com vocês. Obrigada, Roberta. É sempre bastante importante aqui a gente reforçar, né, os pontos. Muito obrigada. Vamos seguir. Pode colocar o PPT, por favor. Então, pode passar, que foi o slide. Isso. As funcionalidades do sistema de avaliação e o perfil de acesso. Então, neste momento, a gente vai colocar aqui no quadro quem avalia quem. Então, vamos voltar, acho que eu tive um problema no áudio, vou retomar. Funcionalidades do sistema de avaliação e perfil de acesso. Então, quem terá perfil de acesso e quem avaliará? Então, as funcionalidades do sistema. Então, definir. Então, o diretor de escola, ele define os participantes, né? Ele faz a definição dos participantes e acompanha ele tem lá um botão acompanhamento das avaliações, então ele tem um botão para acompanhar se já estão sendo respondidos os questionários. Então, o diretor de escola, ele tem acesso no sistema da avaliação 360, com o perfil dele, a definição de participantes e acompanhar o processo, em conjunto com o supervisor da unidade escolar. Então, ele define participantes e ele acompanha todos os participantes, juntamente com o supervisor de ensino, como eu disse. Avaliar equipe. Então, quem avalia quem? Então, a avaliação da equipe. O aluno avalia a equipe, professor e PCA, então a exceção do aluno, claro que não é avaliado nesse contexto, mas o professor e PCA será tanto avaliador como avaliado. O PCG
será avaliador e avaliado, vice-diretor, avaliador e avaliado, diretor de escola, avaliador e avaliado, à exceção dos PCNPs e dos supervisores de ensino, que apenas avaliam dentro deste contexto como gestores imediatos aqui. E também nós temos a autoavaliação. É muito importante, conforme disse a Roberta, que o profissional tenha aí, que ele faça uma reflexão, né? Então, que a avaliação se reflita em momentos de reflexão, para que o profissional faça também aí, ele vai fazer no sistema a autoavaliação. Então, terão perguntas, né, que ele se autoavalia. Lembrando que a autoavaliação não é contabilizada no cômputo do resultado da avaliação, mas ela é um importante momento para o profissional refletir sobre o seu percurso aí como profissional dentro do programa Ensino Integral. Claro que quem não faz avaliação apenas é o aluno, e os demais, na verdade, quem faz? Professores IPCAs, PCGs, vice-diretor e diretor de escola. Então, quem faz autoavaliação é a equipe escolar. A equipe da diretoria, que são PCNPs, supervisores, e no caso, os dirigentes que avaliam diretores, eles não fazem autoavaliação, né? Porque eles não estão envolvidos diretamente no fazer da escola no dia a dia aqui, né? Não que não seja importante, porém ele não faz parte desse processo de autoavaliação. Acompanhamento das avaliações é feito pelo diretor da escola, conforme eu disse, e pelo supervisor de ensino. Lembrando aqui que é muito importante que seja muito bem, conforme disse aí a Roberta, nós encaminharemos, né, documentos orientadores, tutoriais. É importante a mobilização dos alunos para que todos participem. Eles podem acessar dos seus celulares, eles podem acessar de qualquer espaço. Então, a gente vai abrir aí, né, o processo de avaliação, com a primeira etapa da definição de participantes na próxima quarta-feira. Então, logo já seja feita a definição, nós aqui, seja RH, né, equipe PICEMOV, nós somos gestores aí do sistema, nós vamos liberar os questionários para iniciar as respostas de todos os envolvidos na avaliação. Então, é importante a mobilização de todos na escola. Inclusive, né, Roberta, nós iremos encaminhar um material que nós elaboramos para que seja feita uma formação aí com os líderes e os vice-líderes para que eles possam replicar a importância da avaliação, que não é uma avaliação punitiva, que é um momento de reflexão para todos os profissionais dentro da escola. É muito importante frisar isso, assim como disse a Roberta, eu ressalto aqui, do caráter formativo da avaliação e não punitivo. E a seleção também das competências fez com que a gente vá reduzir também o número de questionários e questões. Aí, a consolidação. Quem faz a consolidação? Após a avaliação, né, é registrado no sistema a pontuação dos profissionais. Então, esse registro é realizado aí pela equipe gestora, em conjunto aí com o supervisor de ensino. Pode passar o próximo slide. A segunda etapa é a avaliação de resultado, que é o que nós já reforçamos aqui, né, eu e a Roberta, é a segunda etapa, que pode ser realizada paralelamente à primeira. Então, enquanto tem a resposta dos questionários por cada profissional e pelos alunos, os gestores aí, dentro do alinhamento, ele pode já iniciar, como eu falei, ele vai avaliar aí o programa de ação e também vai fazer o cômputo das faltas aí, que é a questão da assiduidade tão importante na questão do programa Ensino Integral, pelo cumprimento do regime, então é muito importante isso. Este ano tiveram-se vários momentos aí de orientação em relação a registro de assiduidade no sistema, né, então eu acho que isso facilitou também o registro aí, o cômputo das faltas, da assiduidade. Volto a ressaltar que nada mudou em relação à assiduidade, a resolução é a resolução 68, tem a tabela, tem o anexo de quantas faltas tem a correspondência
para vocês poderem contabilizar aqui a assiduidade versus o programa de ação. E o objetivo do comitê deste comitê aqui, que a gente chama de comitê, né, porque se reúnem para fazer essa avaliação, é analisar o programa de ação de cada profissional, a realização e seus resultados efetivos. Aqui a gente também coloca, né, Roberta, a importância da utilização, que a gente está falando de competências, então é importante que se busque, né, os registros, as evidências desse comportamento e dessa avaliação de resultado. As evidências da avaliação de resultado estão aí no cumprimento do programa de ação. Pode passar o próximo slide. A consolidação da avaliação, então, a consolidação acontece a partir do cruzamento, né, da avaliação de competências e dos resultados. Esse cruzamento resulta em uma matriz com 9 quadrantes. Os quadrantes são formados pelo cruzamento das pontuações da avaliação de competência, o eixo vertical, e da avaliação dos resultados, no eixo horizontal. Em cada eixo, utilizam-se 3 faixas de pontuação. Pontuação entre 1 e 2, pontuação 2.1 e 3 e pontuação 3.1 e 4. Aqui a gente não, volto a dizer, a gente não mudou, os critérios estão todos descritos lá na Resolução 68 de 2014. Pode passar o próximo slide. Aqui a gente apresenta a matriz Nine Box, conforme eu falei, né? Avaliação de competências com cruzamento da avaliação de resultado. Colocando isso na matriz, vai gerar aqui o resultado dessa avaliação dentro dos quadrantes. Pode passar. O próximo slide. A quarta etapa é a devolutiva, muito importante, né, que é a quarta etapa do processo de avaliação de desempenho, que é devolutiva ao profissional quanto ao resultado da avaliação. Cabe ressaltar aqui que tem toda uma orientação para que seja feita essa devolutiva de maneira muito tranquila, muito adequada, respeitosa. Tem aí, a gente tem vários passos a passos aí da devolutiva. A gente vai, conforme eu falei, falando desses processos no decorrer dos nossos próximos encontros, mas que é a partir da devolutiva que ele vai elaborar o plano individual de aprimoramento e formação. Então, a partir do resultado da avaliação, ele vai elaborar seu plano aqui, né? A gente vai finalizar a avaliação agora, mas isso, na verdade, com essa devolutiva, vai servir de subsídio para que ele possa montar aí o seu plano individual de aprimoramento formativo, para que ele continue aí atuando no programa. Então, vale ressaltar, mais uma vez, que a avaliação aqui, o resultado analisar, tendo toda essa prerrogativa dessa metodologia, se ele será reconduzido para 2022 ou não. Lembramos que a avaliação é formativa e não punitiva. Pode passar o próximo slide. Então, a avaliação será realizada na plataforma, né, acesso na plataforma da Secretaria Escolar Digital, o endereço eletrônico que vocês acessam aí, a Secretaria Escolar Digital, fazendo o login, né, então cada usuário vai fazer com o seu login e senha, inclusive os alunos, então tudo isso será realizado no acesso será necessário selecionar o perfil específico da função que exerce dentro do programa Ensino Integral, né, porque quando define participantes está associado ao perfil de cada profissional e ao desempenho de cada um aí dentro da unidade. Então, professor coordenador geral, vice-diretor, também como professor, ele tem o perfil de professor. Então, aqui tem a tela aqui da Secretaria Escolar Digital, e tem aqui o acesso do que eu falei do perfil, seleciona o perfil e acessa o menu Sistema Avaliação 360. Pode passar a próxima tela. O segundo passo é acessar, né, conforme eu falei, o sistema. Seleciona a opção Avaliação 360 no menu localizado no lado esquerdo, da página. Esse procedimento abre as opções do menu do sistema de avaliação e as funcionalidades de acordo com o perfil. Conforme eu falei, o diretor de escola tem um perfil que ele pode acompanhar o processo e dos questionários. Lembrando, como diretor, ele também é avaliado e é avaliador, o que ele vai acompanhar é as
apenas a consolidação das respostas. Ele não tem acesso às respostas com antecedência. Lembramos que esse aqui é um processo sigiloso e que cada profissional só tem acesso ao seu perfil e aos seus questionários. Pode passar a próxima tela. Vamos lá. A gente vai abrir agora, né, para vocês poderem, pode abrir o chat para que vocês possam aí colocar suas dúvidas, suas sugestões. E as dúvidas, né, poderão ser encaminhadas tanto para a equipe do programa Ensino Integral, então através do e-mail ensino.integral@educacam.sp.gov.br, como para nós aqui, equipe PICEMOV, respondemos aqui na equipe eu e a Lígia Barros, pelo cemov@educacam.sp.gov.br. Os nossos canais de comunicação estão abertos. Nós, da CGRH, somos os gestores aqui do sistema, então as dúvidas pertinentes a sistema deverão ser encaminhadas para o e-mail do CEMOV. As dúvidas referentes ao sistema, também a gente vai fazer o filtro, né, de problemas eventuais que possam acontecer. Se tiver algum problema de perfil, né, de acesso à sede, tem que registrar a ocorrência no portal Conectados, porque a CITEM tem aí essa competência em verificar a questão do perfil, né, dar o perfil aí, se tiver algum problema de acesso à sede, então entre em contato pelo portal Conectados. Acho que agora, né, Roberta, a gente pode partir aí para as respostas às perguntas no chat. Acredito que já tenham perguntas aí, né? Isso mesmo, Elaine. Pode passar para mim? Bom, só para reforçar alguns pontos, né, Elaine, que eu acho importante, enquanto as dúvidas estão chegando, ressaltar mesmo que, como você disse, todo o processo de avaliação, ele deve ser feito com muita atenção e cuidado, ele é sigiloso e ele deve ser feito pautado em evidências, né, ele não é um processo parcial, ele é um processo que cada avaliador faz pautado nas evidências que tem sobre a atuação do profissional. Então, é muito importante que essas evidências, elas sejam ressaltadas, elas estejam dentro, né, da avaliação, elas sejam consideradas e sejam também parte ali da devolutiva, né, como ali parte da justificativa daquela, né, do desempenho atribuído àquele profissional. E é importante que esse profissional, como uma das premissas do programa é a formação continuada, a gente volta novamente a destacar a importância do profissional entrar num processo ali de formação continuada, participar desse processo de formação continuada, destacando o caráter formativo da avaliação e não punitivo. O objetivo da avaliação não é simplesmente entender se alguém continua ou sai do programa, né? O objetivo é fazer com que essa pessoa entenda que existem, ou que as pessoas, de um modo geral, logicamente, todos têm pontos muito bons, né? E pontos que podem ser melhorados. Então, destacar quais são os pontos que podem ser melhorados e como fazer para melhorar, né? Por meio da formação continuada. Então, é isso. Elaine, estão chegando aqui algumas dúvidas. Você já quer começar a responder? Tem uma pergunta aqui, Roberta. O comitê de calibragem conta com o supervisor? Sim. O comitê de calibragem, ele aí o supervisor participa, sim, do comitê de calibragem. Por isso que a gente fala um comitê. Então, o supervisor responsável pela unidade escolar participa, né? Tem uma organização desse dia da realização do comitê, sim. Aí a gente tem aqui uma outra pergunta. Qual é a data da avaliação? Então, nós no início aqui apresentamos, a data da avaliação será de 27/10 a 18/11. Nós abriremos o sistema na próxima quarta-feira para que os diretores comecem a realizar, né, Roberta, a primeira etapa, que é a definição dos participantes. Aqui tem uma pergunta, Roberta, dizendo assim, quem avalia quem? Então, a gente apresentou aqui que tem aí um processo de avaliação de acordo com o alinhamento. Então, a gente apresentou aqui, depois a gente vai disponibilizar, né, Roberto? Então, isso está num quadro bastante definido de quem avalia quem. O aluno avalia
todos dentro da unidade escolar, à exceção, claro, da diretoria de ensino. Então, ele avalia a equipe escolar. O que acontece... Oi. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Que tem bastante pergunta, mas um monte de pergunta aqui sobre os materiais, documentos orientadores, orientações por escrito, orientações do sistema. Então, só para ressaltar, né, que esse material todo será enviado. Tem um material bem detalhado, com passo a passo do sistema, de cada tela, de cada passo a ser seguido. É isso, Elaine? Tem também um material consolidado, né, ali de algumas tabelas que podem ser úteis para os gestores utilizarem, para o comitê, né, avaliativo utilizar. Isso, e o documento orientador, que mais, Elaine? Então, e aí nós vamos também fazer aqui, a gente vai se programar para que a gente faça aí lives, que nós faremos outras, mas também que a gente está pensando aqui em fazer também lives pelo Teams, né? Que aí a gente tem um atendimento, né, Roberta, direto aí com os supervisores para tirar dúvida. Conforme eu falei, nossos canais de comunicação estão abertos, então a gente vai intensificar aí os canais de comunicação para que a gente possa, sim, muni-los aí do maior número de instrumentos e informações para execução aí bastante tranquila desse processo. Eu coloco aqui também uma sugestão, Roberta, como né? Felizmente, temos muitas escolas novas, né, que ingressaram agora, né, em 2021. Então, assim, que os supervisores de ensino e as escolas se apoiem no sentido de boas práticas, no sentido de mobilização. Então, acho que dá para as diretorias, porque todas as diretorias têm escolas do programa Ensino Integral, então, entre os supervisores, né, fazer uma formação interna dentro da diretoria de ensino também, para os supervisores novos, para que tenham aí também tranquilidade para poder tirar as dúvidas, né? Então, acho que dá para a gente seguir dessa forma também, aí dá para replicar as boas práticas, dá para fazer uma mobilização aí dos alunos, né? Então, acho que dá para a gente seguir aí de maneira... a gente sabe que são muitas informações, né, Roberta? Então, no começo, a gente fala aqui, mas é porque a gente tem um tempo limitado para conversar, mas os nossos canais estarão abertos e nós voltaremos aqui também por aqui ou também pelo Teams para poder fazer aí esse trabalho com vocês. Eu quero destacar só essa questão importante, né? Pensando que de 2020, 2019, 2018, do processo avaliativo como ele sempre nós não temos alterações no processo, né? Uhum. Nós temos alterações apenas nas competências selecionadas, então uma quantidade menor de competências selecionadas nesse momento, então um número menor também de perguntas que vão aparecer, portanto, na avaliação 360. No mais, é importante, sim, que os diretores que já participaram do processo possam fazer o compartilhamento das boas práticas, né? Então, se vocês lembram, há um tempinho atrás, a gente apresentou aqui o projeto de mentoria do PEI, o projeto de mentoria do PEI era justamente isso, né? Que os diretores que já estão no PEI há mais tempo, possam compartilhar as suas boas práticas, as suas experiências com os diretores que estão ingressando. Então, nós temos um número, né, considerável de escolas aí que ingressaram nesse ano de 2021 e que não passaram ainda por este processo. Então, é importante que haja essa troca de experiências. E uma pergunta também, Elaine, que está chegando bastante aqui, é sobre a avaliação dos profissionais que atuam nos anos iniciais. Você quer trazer isso rapidamente? Sim, eu trarei sim rapidamente aqui. Os profissionais que atuam nos anos iniciais, eles não fazem o processo né? Eles não fazem por quê? Porque como esse processo envolve a participação dos alunos, o formato que nós temos hoje não contemplaria, claro, a participação destes alunos. Então, eles vão fazer a avaliação sim. A gente vai orientar especificamente os anos iniciais, mas ele vai fazer as perguntas para os anos iniciais dos profissionais, serão as mesmas para os anos finais e ensino médio. Então, a gente também vai orientar isso, tá, Roberta? Então, para o ano de 2022, nós iremos aí ouvir a rede, fazer vários fóruns de escuta para a gente poder fazer todos os segmentos, uma vez, né, que as escolas ampliaram aí também aí os anos iniciais, né, Roberta? Então, a gente vai partir para que todos façam no ano de 2020 lá,
todos farão avaliação. Os mesmos questionários serão disponibilizados aí para que os profissionais que atuam no programa sejam avaliados, sim, da mesma forma, só que manualmente, né, que a gente diz, através de formulários. Uma outra pergunta aqui, Roberta, que está chegando, é sobre os alunos. Nós tivemos em anos anteriores um momento em que participavam, no primeiro ano de implantação da escola, só o líder e o vice-líder. Este ano estará aberto para todos. Não é, também vamos lembrar, tem uma pergunta aqui, não é o diretor que escolhe quem vai participar. Não, todos participarão. O que a gente fala de definir participantes é porque às vezes tem algum aluno que tenha, porventura, se transferido daquela unidade, então o diretor não vai ticar lá, ele não vai colocar esse aluno, ativar este aluno por conta de ele ter sido transferido ou ter mudado de unidade ou ter acontecido alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não é o diretor que escolhe, todos farão, todos os alunos matriculados nas unidades farão sim a avaliação. Elaine, posso trazer uma dúvida também? Sim, claro, vontade. A gente está recebendo aqui uma dúvida porque a live está sendo transmitida em vários canais ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, a gente meio que tentou se dividir aqui para cada um dar conta de um chat. Então, de um modo geral, a gente está conseguindo dar conta. Eu estou aqui com o chat dos supervisores, tem mais o Hugo aqui da equipe que está com outro chat, e está chegando bastante dúvida sobre a devolutiva. Quem faz a devolutiva e como se constitui o comitê? Tá. Na devolutiva, a gente fala, o comitê é o comitê de calibragem. A devolutiva, a gente faz dentro do alinhamento. Então, por exemplo, o diretor da escola acompanha todas as devolutivas. Então, um exemplo, eu vou fazer devolutiva de PCA. Quem vai estar, eu vou fazer devolutiva do PCA. Quem estará lá? O PCG e o diretor. Por quê? São aqueles dentro do alinhamento, né? O alinhamento direto. Seus gestores imediatos que a gente chama, tá? É isso. A devolutiva, como é um processo que a gente sabe aqui, e a gente espera e sempre coloca frisando que não é uma avaliação punitiva, não é o resultado da avaliação, tem que ser evidenciado para que ocorram as cessações, então a gente vai também falar deste momento mais específico nas próximas, mas é isso, é o gestor imediato deste profissional que faz a devolutiva. Claro, sempre na presença do supervisor e o diretor da unidade em todos os momentos. Então, todos os alunos participam, não apenas líder e vice-líder, tá? E sobre a avaliação de categoria O, você quer falar um pouquinho? Todas as categorias O que estão no programa Ensino Integral são avaliados dentro do mesmo contexto, pois eles fazem parte do programa Ensino Integral. Então, eles serão avaliados da mesma forma que os demais, tá? Fiquem bem tranquilos, aqui a gente não faz avaliação por categoria, a gente faz por designação no programa. Aqui tem uma pergunta que eu acho que vale destacar, é assim, o PCA será avaliado como PCA pelos seus pares e será avaliado também como professor. Então, ele participa de todo o processo. Tem alguma aí? Certo. Tem uma pergunta aqui dizendo esse professor categoria O, então, ele vai ser avaliado, e se bem avaliado, ele pode ser reconduzido? Sim. Sim, sim. Essa, acho que era a dúvida do categoria O. Então, ele participa do processo, se bem avaliado, será reconduzido. Uma pergunta aqui, Roberta, que eu acho que vale destacar, é que teve uma pergunta assim, se o aluno vai avaliar todos os professores. A gente vai seguir o contexto para que não fique um número tão grande de questões para esse aluno responder, né? Então, a gente tem um sistema de sorteio em que a gente contempla, né, que cada aluno responda obrigatoriamente, que ele avalie, cada aluno avalia 5 professores. E depois, se ele quiser avaliar todos, é opcional. Então, obrigatoriamente, ele avalia, né, 5, para que tenha aí uma margem, né, de respostas. Então, o sistema randomiza, que a gente chama, que é justamente para que todos os professores sejam avaliados por pelo menos 1, 2 alunos da sua série, né, da série que ele leciona. É importante também colocar, né? Tem uma pergunta aqui também sobre o registro, dizendo o seguinte: nesse ano a escola registrará as informações no sistema de consolidação da avaliação ou será só o supervisor que tem acesso a registrar essas informações? É só o supervisor. Na verdade, nenhum ano anterior, quem registrou foi a equipe escolar. Não. Quem vai registrar a consolidação pela competência
é o supervisor de ensino de cada unidade escolar. Os supervisores dentro da diretoria se distribuem para que ele registre, cada um registre da sua unidade escolar. Claro que tem supervisores que têm mais de uma, né? Mas a gente vai dar um prazo para esse registro. O importante, Roberta, é ressaltar que a gente potencialize, né, divulgue o maior número para que todos participem. O registro, a gente vai realmente orientar vocês, a gente pode dar até um pouco mais de prazo para o registro, e não para ocorrer as etapas, porque a gente, conforme eu disse, a gente tem um período aí para fazer, vocês vão dizer, nossa, é realmente um período meio apertado, mas é o que a gente precisa agora, neste momento, fazer. Por isso que nós potencializamos aí, e não serão avaliadas para este ano todas as competências, para não gerar um número tão grande de questionários, né? E que a gente possa todos possam participar de maneira mais tranquila, respondendo, e as diretorias de ensino conseguindo realizar as etapas no sistema e os processos. Gente, eu acho que, Elaine, a gente já está sendo avisada aqui de que falta só um minutinho. Só queria pedir para eles colocarem na tela o slide dos e-mails, né, para reforçar mais uma vez que qualquer dúvida pode ser encaminhada para nós nos 2 e-mails que estão indicados aí no PPT, né, ou ensino.integral@educacau.sp.gov.br ou semove@educacau.sp.gov.br. Perfeito. Lembrando, né, Roberta, que as questões e as dúvidas de sistema, né, nós gerenciamos o processo, então as dúvidas de sistema, por favor, encaminhe para o Semove. Aquilo que eu falei também vale se tiver algum problema de perfil com a Citem. Então, a gente está aberta aí aos nossos canais para que a gente possa fazer aqui com tranquilidade. Nós vamos encaminhar o material, disponibilizar a live. Estamos aqui também à disposição, tá, para tirar as dúvidas. Vocês já têm os nossos canais, né, Roberta? E aí nós vamos nos organizar, né? E faremos aí outros encontros para que a gente possa, né, tirar aí as dúvidas. Gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos. Eu sei que é pouco tempo, conforme eu disse, mas a gente vai apoiá-los, fiquem tranquilos. Roberta, muito obrigada mesmo pela sua participação da equipe. Quero agradecer em meu nome, em nome da CGRH, da minha diretora Thaís, da diretora aqui, a Adriana, a Bruna também, né, da equipe, a toda a equipe aí da COPED, para que a gente possa, na verdade, também atuar de maneira integrada. Conforme eu disse aqui na equipe, somos eu e Lígia Barros, a equipe da CGRH Semove, estamos à disposição e seguimos.